Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à aula 4 do nosso curso completo de Typist. Na aula passada a gente aprendeu a estruturar documentos e hoje chegou a hora de deixar esses documentos bonitos. Porque não basta funcionar, tem que parecer profissional. Hoje a gente vai falar sobre formatação de texto no Typist. E honestamente, essa é uma das partes onde o Typist simplesmente humilha o LaTeX. Então, pega o seu café, abre o Typist e bora transformar textos simples em documentos elegantes. E antes da gente começar oficialmente, já deixo aquele apoio obrigatório de sobrevivência no YouTube. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com alguém que sofre formatando texto no Word, porque isso ajuda demais o canal a continuar crescendo. Então vamos lá. A formatação. A arte de pegar um texto normal e transformar em algo que parece profissional. Quer chamar atenção? Use negrito. Quer parecer elegante? Use itálico. Quer gritar com o leitor sem usar caps lock? Sublinhe ou destaque. No Typist isso é muito mais simples do que no LaTeX. Tem coisas ainda que estão sendo desenvolvidas também, porque o Typist é muito novo, né? Muito recente. E que fica anotado aqui que alguns comandos possuem diversos parâmetros para estilizar o uso. Então eu deixo a minha sugestão de que você, se quiser se aprofundar e ver comandos que eu não vou adicionar aqui, leia a documentação do Typist, no próprio site do Typist, certo? Mas eu vou tentar passar pelos mais comuns, pelos mais utilizados, e se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Então vamos lá. Negrito. Como que você faz negrito? Bom, no Typist é só colocar essas duas estrelinhas, né? E aí ele torna um texto em negrito. E aí, simples assim, sem comando gigante, sem text, BF, enfim, nada de difícil, tudo bem tranquilo. Para itálico. Itálico é só você deixar uma underline, né? Que você deixa entre o texto que você quer deixar em itálico. Agora, quer destacar algo visualmente? Usa o highlight, que é só usar hashtag highlight, aí você coloca esse separador, né, de marcação e você coloca o seu texto ali dentro. É bem simples. E como faz para deixar isso verde, vermelho, enfim. Sobrelinha. A sobrelinha é uma linha acima, né, do seu texto. Então você usa o overline e aí você coloca o texto dentro desses marcadores, certo? Sublinhar, ou underline, né, que é ali embaixo do texto. É só colocar hashtag, underline, e aí deixa entre colchetes, né? Agora o texto riscado. Usa o hashtag strike. E o texto vai sair riscado. Listas. Listas. Se existisse algo que todo mundo ama, são listas organizadas. Isso é real. No Typist você cria listas sem precisar abrir e fechar ambientes. É bem mais simples. Antes que você pense, lá vem, deve ser algo super difícil. É nada, é muito simples. Como você é bem tranquilo, é só você colocar um traço, comprar leite, traço, dominar o mundo, traço, ler o guia de Typist, ou assistir as videoaulas de Typist, né? E aí, quando você compila, ele fica esses pontinhos. Mas eu não quero listas não numeradas, eu quero listas numeradas. Então, coloca mais, comprar leite, mais dominar o mundo, mais ler o guia de Typist. Prioridades, não é mesmo? Acho que a maneira mais fácil de lembrar disso é pensar que você está somando itens para sua lista, entendeu? Então, somando sempre mais. Listas alinhadas, que são listas com listas dentro, praticamente, né? São listas dentro de listas. Então, você coloca um traço, aí dá um espaço, aí você coloca um tab, né? Coloca o traço, e aí você tem essas listas alinhadas. E o resultado é esse que está aparecendo na tela. Cores e tamanhos. Agora sim vamos deixar isso bonito. Você pode usar o hashtag text fill. Aí você pode colocar a cor que você quiser. Você pode dizer que red. E aí coloca o seu texto dentro dele. E aí você pode dizer que o texto está em vermelho. E você pode usar cores como black, gray, silver, white, navy, blue, aqua, teal, eastern, purple, fuchsia, maroon, red, orange, yellow, olive, green, lime. Essas são as principais
cores de acordo com a documentação do Typest, mas se você quiser, você pode colocar... Tem outras formas de colocar cores, então na parte de exemplos a gente vai dar uma olhada e vai inclusive entrar na documentação do Typest para poder mudar algumas coisas, certo? Tamanho de texto, text size, hashtag text size, aí você coloca size, né, 72pt, ou 2,54 centímetros, ou ainda 25,4 milímetros, bem ao gosto do freguês. Do jeito que você quiser colocar, sabe, é muito tranquilo para aumentar ou mudar o tamanho de um texto no Typest. E isso é muito utilizado para quando você quer montar uma capa, né, para você fazer a capa do seu trabalho, ou, sei lá, quer mudar um texto, enfim. A gente vai ver isso também na parte de exemplos ali no laboratório do Typest, certo? Então aqui eu compilei todos, você pode perceber que eles aparecem todos do mesmo tamanho, porque eu fiz de propósito isso. Então, 72pt, 2,54 centímetros, 25,4 milímetros, certo? Justamente para mostrar que você pode colocar tanto em centímetros, milímetros ou pt. Manipulações de fontes. Aqui o Typest humilha o LaTeX, porque você não precisa baixar pacote obscuro, você só faz hashtag text font, e aí entre aspas, né, a sua fonte que você quer colocar. Bom, e essa é a forma mais simples, né? É para você colocar fontes que já vêm instaladas com o próprio Typest App, mas se você quiser instalar uma fonte diferente, basta incluir o arquivo .ttf da fonte e colocar o comando mais o nome da fonte. Aqui vai um exemplo de como fazer isso com a fonte Arial, que é algo muito difícil de fazer com o LaTeX, você tem que baixar um monte de pacote, enfim, é um negócio muito complicado. Mas no Typest é muito mais simples. Você só joga o arquivo lá, arial.ttf, certo? E aí é só hashtag set text font Arial. E o texto vai aparecer em Arial. Certo? Aí, manipulações de fontes. Bom, agora algumas boas práticas de formatação. Não transforme o seu documento em um carnaval, 10 cores diferentes, nada de texto gigante no meio do nada, negrito em tudo. Use a formatação para destacar partes importantes do seu texto, melhorar a leitura, né, e guiar o leitor, principalmente. Aqui temos alguns exercícios, né? Então vamos agora para a parte prática. Bom, eu estou aqui, né? Eu já criei o laboratório 4, a aula 4 exemplo, né? Então vamos abrir aqui. Tem um erro aqui. O que ele apontou? Tem alguma coisa errada aqui. Quando você tiver um erro no Typest, ele normalmente vai aparecer nesse lapisinho. E vai aparecer um ícone. Tem alguma coisa errada aqui. Então vamos lá ver o que é. Ele aponta para você, ó. Tá aqui, ó. Nessa parte aqui, tem um set text font Arial. Só que o Arial não está aqui nos arquivos, né? Como é que eu sei que não está nos meus arquivos? É simples, ó. Você vem, fecha aqui, ó. Fecha o lapisinho, né? Aí você vem aqui é onde você explora os seus arquivos. Então você vem aqui, e esse arquivo aqui, main.type, é o seu próprio arquivo. Então se você fechar ele, ó, quer ver? Se você clicar, criar outro, vamos criar outro arquivo, teste.type, certo? Ele está criando o arquivo. Aí você vem aqui e vê esse arquivo. Não tem nada aqui. Se eu começar a escrever aqui, olha lá, começa a aparecer aqui, ó, certo? Então, vamos tirar esse aqui, né? Deletar esse arquivo aqui. Deleta. Pode deletar. Então, vamos voltar aqui. Mas o que está acontecendo aqui? Ele está com o erro, né? Aqui, vamos pôr ele para ver. Aqui, ó. Ele aparece com um erro que está faltando Arial. Então, espera aí que eu vou pegar a Arial já. Aqui a gente tem a Arial. Vamos baixar ela aqui. Tá. Então, baixamos o Arial. Vamos voltar aqui para aqui. Aqui o Arial. Aí ele está nos meus downloads. Então, eu venho aqui, jogo aqui. Então, carregou aqui a fonte Arial. Vamos lá. Eu vou dar o nome aqui de Arial.
Então tá aqui, arial.ttf. A gente já tinha baixado, já deixou ela instalada aqui. E agora, se você perceber, ó, sumiu o erro, certo? Se você voltar naquela linha onde tinha um erro, que era a linha 167, né? Tá aqui, ó, 168. Ele não tá mais dando problema, certo? Então, vamos lá, vamos começar aqui pelo começo, né? Vamos começar pela primeira página aqui. Laboratório 4, enfim, algumas coisas aqui. Aí, negrito. Vamos para a primeira aqui, ó. Primeira seção, negrito. Esse texto está em negrito, então dá um zoom aqui. Ó. Você pode dar um zoom aqui, né? Vamos lá. Ó, esse texto está em negrito. Outra coisa legal do Typest App é que você pode simplesmente vir aqui, ó. Tcharam! Você clica aqui. Vamos fazer de novo então. Espera aí. Tira aqui. Opa, espera aí. Olha só. Você que está acostumado com usar o Word, ó, ele está aparecendo aqui, né? Então você vem aqui, seleciona o texto, vem aqui, ó. Tcharam! Fácil, né? Eu quero deixar ele em itálico também. Vem aqui, ó. Itálico. Itálico e negrito, hein? Eu quero deixar ele com uma linha... Aqui, ó. Pronto. Tcharam! Certo? Então você tem negrito, itálico e underline aqui. Aqui é para mudar o nível das seções, né? Aqui é para criar uma lista. Aqui também é para uma lista numerada. E aqui é para o modo matemático. Aqui é para o módulo de código e aqui é para inserir uma referência. Bom, é itálico, como vocês já sabem, esse texto ele não está em itálico, porque né, é justamente um teste para a gente mudar aqui. Então, vamos lá, você vem aqui, clica aqui e tcharam, está em itálico. Mas você também pode vir, né, pessoalmente, fazer que nem o modo raiz, vir aqui inserir pessoalmente cada um dos underlines, né? Agora, destaque. Destaque é uma dessas funções que eu achei muito legal quando eu comecei a usar o Types, porque no LaTeX não tem algo tão parecido com isso, sabe? Então, é muito legal. E é que você pode mudar, por exemplo, você pode colocar red, e aí ele fica... Ou você pode colocar yellow, aí ele fica amarelo, entendeu? Se você não deixar com nada, ele vai pro amarelinho claro normal, sabe? Agora, você pode colocar inclusive, sei lá, blue. Blue é legal, né? Tem várias cores que você pode usar. Sobrelinha, aqui tem um exemplo de sobrelinha, então vamos criar um hashtag overline. Você pode clicar aqui, né, já, ou se você quiser, você pode apertar o tab, aí você escreve seu texto. Esse texto tem uma linha em cima. Mas e se eu quiser colocar uma linha embaixo também? Então você vem aqui, hashtag underline, aí você clica aqui, aí você vem aqui, ó, você pega todo esse texto aqui, ó, pega esse texto que está aqui, dá um Ctrl C nele, aí vem aqui dentro e ó, tcharam, uma linha em cima e uma linha embaixo, olha só que da hora. Então esse texto aqui já está com sublinhado, né? Ali embaixo, um strike. É bem simples de usar, você pode, né? Você pode colocar assim, ou simplesmente assim, tanto faz, né? Bom, agora para listas, vamos criar uma lista, né? Vamos criar uma lista aqui, vamos criar uma lista nova. Lista de... Que lista é bom a gente fazer? Lista de pokémons favoritos do Juan. Pikachu. Tem também Squirrel. Squirrel é muito legal. Squirrel. Charmeleon, gente. Charmeleon. Olha só. Vários pokémons. Charmander e Caterpie. Muito bom, muito bom. Lista numerada. Essa aqui, ó. Essa aqui é uma lista numerada. Bom, essa daqui é uma lista numerada, então
Vamos trocar para a lista numerada, né? Então lembre que você tem que somar itens. Então, comprar leite, mais dominar o mundo, mais ler o guia de typist. Aqui tem uma lista alinhada, certo? E aqui tem cores. Bom, então vamos entrar no, como eu falei, no documentation typist. Aqui, documentação do typist. Você pode jogar aqui text function. Aqui, ó, typist documentation text function. Aí aqui, ó, muita gente não fala inglês, então pode vir aqui traduzir de inglês para português. Algumas coisas ele vai traduzir perfeitamente, outras nem tanto, né? Então vai ficar meio complicado, mas é interessante, porque você consegue ter uma noção do que é cada coisa. Então você pode ver que tem um monte de parâmetros aqui para você aprender a usar. Você pode colocar língua, enfim, tudo as coisas aqui, ó, quer ver? Ó, língua, região, né? Então, texto, fonte, estilo, enfim. E aí você vai vendo coisas que não aparecem aqui. Também tem, quer ver, cores. Deixa eu ver, cores. Color, typist, color type, aqui. Então você entra aqui e aí você tem, ó, um exemplo simples. Ele está desenhando um retângulo aqui, preenchendo com a cor que ele quer. Você pode usar o RGB, né, para cada uma dessas cores. Aqui, então, aquela tabela que eu mostrei na aula. Aqui você pode colocar um gradiente, né? Então ele pode mudar de uma cor para outra. Isso é muito legal. Aqui tem alguns outros gradientes que você pode usar. Então tem bastante coisa sobre cores e você pode entrar na documentação e resolver e fazer o que você quiser, certo? Então vamos voltar lá para a aula. Aqui tem um texto em vermelho, aqui tem um texto em... Opa, aqui. Aqui tem um texto em vermelho, aqui tem um texto em azul. Eu não vou mexer muito nisso, mas eu vou mexer mais no tamanho do texto. Então, vamos alterar para, sei lá, 22. Olha lá, tá vendo? A gente já mudou o tamanho do texto. Aqui, ó. O texto que estava 10, ele está em 22 agora. Compara com o texto de 24. Ó. Vamos colocar no mesmo tamanho 24. Tá vendo? Ó? Mesmo tamanho. Então, vou aumentar para 36 aqui, ó. Muda aqui para 36. Tá vendo? Agora ele está no tamanho de 36, ó. Aqui nós temos um texto usando centímetros, então aqui ele vai ter 1 centímetro, vamos pôr para 5 centímetros, vai ficar muito grande. Olha só, ele tem 5 centímetros esse texto, então 5 centímetros, 3 centímetros, certo? Aqui está em milímetros, então você vai ter um texto em milímetros. Aqui. 3 centímetros, 30 milímetros, ele vai ficar do mesmo tamanho, tá vendo? Perfeito, né? Muito bom. Agora, fontes. Fontes aqui a gente tem... Cadê as fontes? Tá aqui. Set text. Aqui eu estou usando o set text para... Eu não estou usando direto o text, porque senão ele só fica dentro do texto que eu escrevi, né? Se eu usar, por exemplo, se eu vir aqui e aí der um... Opa, peraí. Aqui. Aí aqui se eu vier hashtag text, aí você pode vir aqui em fonte, aqui, ó. Aqui. Opa, falta fechar uma aspa aqui, pronto. Aí aqui, ó. Mas qual que é a diferença disso aqui para isso aqui? Isso aqui ele vai mudar só o texto que está entre os colchetes. Isso aqui vai mudar o texto do seu documento inteiro. Então, se você quiser colocar o seu texto lá, o seu texto do documento inteiro em Arial, você baixa a fonte Arial, coloca nos seus documentos, e aí muda com hashtag setText font, aí 2 pontos Arial, certo? Aí vamos mudar para uma outra fonte, sei lá. Se você digitar uma letra, ele já vai dar todas as fontes que você tem aqui instaladas no próprio Typist App. Então vamos por essa fonte aqui. Tá vendo? Ele está usando outra fonte. Se eu usar, vamos usar outra fonte aqui.
Fira Code. Tá vendo? Ele mudou. Mudou para Fira Code. Então, sobre fontes, textos, é isso. Então é isso, pessoal. Agora é com você. Aqui estão algumas indicações de exercícios. Bom, próxima aula nós vamos estudar sobre como inserir imagens. Então fique ligado, porque a próxima aula vai ser incrível. É muito divertido inserir imagens no Typest. Então acompanhe o canal. Por favor, já deixa o seu like. Se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo, porque isso aqui só está começando. Obrigado, até a próxima aula.